Olá, novamente. Bem, então eu expliquei para vocês na primeira aula este exercício, né? O exercício 4. Esse exercício 4, ele é bem parecido com um exercício que nós resolvemos na semana passada, tá? Os valores são diferentes, mas é o mesmo layout do exercício anterior. Então, agora, eu vou colocar aqui para vocês o exercício 5, que também é no mesmo estilo, tá bom? Agora eu vou dar para vocês uns 3 minutinhos para vocês tentarem resolver o exercício 5. Depois eu corrijo juntamente com vocês e tiramos as dúvidas.
pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Alguém já conseguiu? Ainda não, professora. No meio. Tá bom, vou esperar mais um pouquinho. Mas tá dando para fazer. Olha só, a Luana já terminou, a Tati também já terminou, muito bem. Mais alguém já conseguiu? Mais alguém, pessoal? Opa, a Mairiane também já terminou. Vamos lá. Uma quantia foi aplicada a juros simples de 1% ao mês durante 2 meses. Em seguida, o montante foi aplicado durante mais 4 meses a juros simples de 2% ao mês. No final dos 6 meses, o novo montante foi de R$ 5.200. Qual o valor da quantia aplicada? Então, nós temos aqui, primeiro passo, tirar as informações do enunciado e separar em situação 1 e situação 2. Na situação 1, nós temos que a quantia aplicada, que é o capital C, nós vamos chamar de C1, porque não foi dado no enunciado. A taxa I é de 1% ao mês, que é 0,01. O tempo é 2 meses. Uma formulinha do jardim com inúmeros tesouros. Substituindo, nós temos J é igual, capital é C1, I é 0,01 e o T é 2.
2 vezes 0,1, 0,02 vezes C1. Agora nós vamos para a próxima fórmula, que é manga, carambola, jabuticaba. Então, nós temos aqui o montante, nós não temos ainda, o capital é o C1 e os juros é o que acabamos de encontrar, C1 vezes 0,02. Eu tenho 1 mais 0,02, fica 1,02 C1. Agora, nós vamos para a situação 2. Na situação 2, a quantia aplicada, ou seja, o capital, é o montante da situação 1. Então, o capital aqui na situação 2 vai ser 1,02C1. A taxa aí é de 2%, que é 0,02. O tempo T é igual a 4 meses. E o montante, 5.200. Vamos pegar a primeira fórmula de juros simples, que é Jardim com inúmeros tesouros. Substituindo os valores que nós temos, o capital é 1,02C1, vezes o I, que é 0,02, vezes o tempo, que é 4. Encontramos que os juros é 0,0816C1. Agora nós vamos para a segunda fórmula, manga, carambola, jabuticaba. O montante é 5.200. O capital é 1,02C1. E os juros é o que nós acabamos de encontrar, 0,0816C1. Lembrando da regrinha, letrinhas de um lado, número do outro. Ficamos com 5.200 é igual a 1,1016C1. Esse 1,1016 está multiplicando, ele passa dividindo. E encontramos que o C1 é 4.720,41. Então, a resposta, a quantia aplicada inicialmente foi de R$ 4.720,41. Tati e Kelly, parabéns, acertaram, tá perfeito. Não se preocupem aí com esses centavinhos, né? Porque o da Tati deu 0,46 e o da Kelly deu 0,40. Tá correto das duas, tá bom? Essa diferença aí nos centavos é por conta da quantidade de casas que de repente uma pessoa usou 6 casas decimais, a outra usou 4, outro usou 3, vai dar essa pequena diferença, tá bom? Mas não se preocupem, beleza? As duas acertaram, então de parabéns, arrasaram na questão. Tá ótimo, Tati. Tá perfeito, tá bom? Não, não tem problema. Arrasaram, meninas. Vamos então agora fazer mais um desse tipo, para a gente fechar finalmente, matar esse bicho-papão e prosseguir para outros tipos de exercício, tá bom? Vou dar mais alguns minutinhos para vocês resolverem. Quem tiver qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, tá bom?
Muito bem, acabei de ver aqui que a Tati, a Luana e o Matheus já terminaram. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui que uma quantia foi aplicada a juros simples, né, a 2% ao mês, durante 2 meses, e em seguida o montante foi aplicado durante mais 4 meses, a juros simples de 4% ao mês. No final dos 6 meses, o novo montante foi de R$ 770. Qual o valor da quantia aplicada inicialmente? Então, primeiro, montando a situação 1, nós temos que a quantia aplicada é o C1, porque nós não temos o valor dado no enunciado. A taxa é o I, 2% é igual a 0,02. O tempo, 2 meses. Primeira formulinha de juros simples, jardim com inúmeros tesouros. Substituindo os valores, o capital é o C1, I é a taxa, 0,02, e T é o tempo de 2 meses. Multiplicando 0,02 por 2, dá 0,04 vezes o C1. Próxima fórmula de juros simples,
manga, carambola, jabuticaba. O montante não temos, capital é o C1, os juros é o que acabamos de descobrir, C1 vezes 0,04. 1 mais 0,04, 1,04 C1. Bom, na situação 2, nós temos que a quantia aplicada, ou seja, o capital, vai ser o montante da situação 1, ou seja, vai ser 1,04 C1. A taxa agora é 4% ao mês. Professora, Oi? Alguém me... interrompeu um pouquinho. É o José Alessandro. Olá, José, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Esse 1 apareceu da onde? O 1, ele veio daqui, José. Nós temos 1 C1 mais 0,04 C1. Quando você tiver apenas uma letra, aparecer só a letra assim, não tiver nenhum número na frente, é como se tivesse um 1 aqui. Ah, então era isso que eu estava pelejando. Sempre vai ser desse jeito. Se aparecer uma letra, ela tá sozinha, é 1 dessa letra, tá bom? Tá ok. Obrigado, professora. Imagina, precisando é só falar, tá, pessoal? E nós temos que o montante é 770. Primeira fórmula de juros simples, jardim com inúmeros tesouros. Substituindo, nós temos que o capital, ele é 1,04 C1, vezes a taxa, que é 0,04, vezes o tempo, que é 4 meses. Multiplicando tudo isso, 0,1664 C1. A próxima fórmula é manga, carambola, jabuticaba. E nós temos aqui que o montante é 770, o capital é 1,04 C1 daqui, e os juros é o que acabamos de descobrir. Nessa parte, nós temos que separar letrinhas de um lado e número do outro. E chegamos que 770 é igual a 1,2064 C1. Esse valor está multiplicando, ele tem que passar dividindo. E aí encontramos que o C1 é 638,26. Então, a quantia aplicada inicialmente foi 638,26. Parabéns, Luana, Matheus. Conseguiram acertar em cheio a resposta, mas eu também gostaria de dar os parabéns a Kelly e também a Tati, né, que conseguiram terminar o exercício, isso é importante. Às vezes foi apenas alguma passagem, tá, meninas? Mas não se preocupa. Acaba às vezes dando algum número que às vezes até bate errado na calculadora, mas não se preocupem, o importante é entender o passo a passo. Pessoal, gostaria de perguntar se há alguma dúvida nesse tipo de exercício, se agora vocês estão achando esse tipo de exercício mais fácil, se a gente conseguiu enfrentar definitivamente o bicho-papão, né? O que vocês acham? Ainda está meio complicado, Matheus? A Luana já acha que está bem mais fácil de fazer. Muito bem, fico feliz, Luana. E não se preocupa, viu, Matheus? Aos poucos, você vai ver que vai pegando o jeito, na hora que pega, consegue resolver qualquer um, tá bom? Ó, para Mairiane já tá fácil de entender, muito bem. Alessandro, qualquer dúvida que tiver, pode perguntar, tá bom? Matheus também, qualquer dúvida que tiver, só perguntar. Alguma dúvida, pessoal, nesse exercício? Não?
Com certeza, Alessandro, mas se tiver alguma passagem que você quiser que eu explique novamente, é só falar, tá bom? Eu volto, a gente explica, de repente tem outra maneira que acaba ficando mais fácil, tá? Só falar se tiver alguma passagem que você tiver com dúvida, tá bom? Ah, sim. Mas eu acho que agora você acertando esse um já fica mais fácil, né? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o outro arquivo, tá bom? Para a gente fazer mais exercícios. Agora eu vou vir uns diferentes. Agora que vocês já pegaram o jeito, vamos fazer uns diferentes. Primeiro exercício. A quantia de R$ 13.000 é emprestada a uma taxa de juros de 10% ao mês. Aplicando-se juros compostos, o valor que deverá ser pago para a quitação da dívida em 3 meses depois é de quanto? Eu vou resolver esse daqui com vocês, ok? Então, olha só, esse exercício da UFMG, Federal de Minas Gerais. Então, nós temos aqui, o primeiro passo é extrair os dados do enunciado. Então, ele quer saber o montante, o capital é de 15 mil, a taxa 10%, que é 0,1, e o tempo é 3, porque são 3 meses. Atenção, hein? Esse exercício é juros compostos. Então, a fórmula é morango com iogurte tentação. Morango com iogurte tentação. C é o capital, 15 mil, vezes 1 mais I é a taxa, que é 0,1, e isso tudo elevado a 3, que é o tempo, 3 meses. O que eu faço primeiro, professora? Primeiro resolve o que está dentro do parênteses. 1 mais 0,1. Isso dá 1,1. Depois você faz 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Por quê, professora? Lembra que potência indica quantas vezes o número vai ser multiplicado. E só então você multiplica por 15 mil, ok? E aí encontramos o montante de 19.965. Dúvidas nesse exercício, pessoal? Não? Nenhuma dúvida? Dúvidas? Não? Então vamos prosseguir. O próximo exercício. Aqui nós temos um exercício de concurso, PM Paraná. Qual deve ser o capital inicial que o cidadão deve aplicar em um fundo de renda fixa que utiliza o sistema de juros compostos e que rende 20% ao ano, de modo que ele tenha R$ 1.440 ao final de 2 anos? Então, o primeiro passo é nós extrairmos os dados do enunciado. Então, nós temos aqui, deixa eu até por aqui para baixo, colocar os dados para vocês. Então, ele quer saber o capital
ok? Que o cidadão deve aplicar a um fundo de renda fixa que utiliza o sistema de juros compostos e que rende 20% ao ano. 20% é igual a 0,2, que isso aqui é a taxa I, ok? Então, nós temos a taxa 20% ao ano, de modo que ele tenha R$ 1.440 ao final de 2 anos. Então, nós temos um montante, que é o M, igual a 1.440, e nós temos o tempo também. O tempo, que é igual a 2. Então, esses são os dados do enunciado. Como foi falado que é juros compostos, nós temos que utilizar a fórmula do morango com um iogurte. Agora deixa eu acrescentar aqui. Iogurte tentação. Assim fica mais bonitinho. Então, morango com um iogurte tentação. Substituindo, então, na fórmula, nós temos que o montante é 1.440, C é o que nós queremos descobrir, que é o capital, 0,2 é a taxa e 2 é o tempo. 1 mais 0,2 dá 1,2. Elevado ao quadrado fica como? 1,2 vezes 1,2, que dá 1,44. Passando 1,44 dividindo, nós encontramos que o capital é de R$ 1.000. Então, o capital inicial que esse cidadão deve aplicar é de R$ 1.000, para que depois de 2 anos ele tenha 1.440. Dúvidas nesse exercício, pessoal? Professora, pode, por favor, voltar no exercício 1, o outro anterior, só para me dar um print na resposta? Isso, só isso. Obrigada. Imagina. Pronto. Alguma dúvida, pessoal, nesse exercício? Juros composto, ele só acho que a parte mais complicadinha é a potência, né? Porque, na verdade, ele só tem uma fórmula. Então, não tem muito como viajar muito no exercício. Já o juros simples, vocês viram que tem como a gente tornar algo simples em algo complexo, né? Dúvidas nesse enunciado, pessoal? Sem dúvidas. Matheus pergunta. Isso é bem mais fácil, professor. É mais fácil, né? Matheus pergunta, 2 anos teria que ser 24 meses? Matheus, nesse exercício, nós não vamos transformar em meses. Sabe por quê, Matheus? Porque, olha só, nesse caso, a gente está aqui, a taxa, ela está anual, 20% ao ano. Vou até colocar aqui, ó, 20% ao ano. E o tempo também foi dado em ano. Quando nós temos o tempo e a taxa na mesma unidade, nós não transformamos, ok? Mantemos igualzinho. Então, vamos fazer mais uma. Acho que dá tempo. Outro concurso também é o valor da fatura de um cartão de crédito era de 1.200. Tá verde, professor. Tá verde? E agora? Tá chegando.
Ainda Melhorou? tá. Ainda tá verde? Sim. Poxa. Então eu acho que não vai dar tempo. Não tem problema. Pronto. Agora nós temos menos de 1 minutinho. Não se preocupem, semana que vem eu vou resolver esse exercício com vocês e mais os outros que eu separei de concurso, tá bom? Ou melhor, sexta-feira. Olha eu falando semana que vem. Sexta-feira estamos juntos. Sexta-feira, então, nós resolvemos, tá, pessoal? Muito obrigada pela participação de todos.